Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para a nossa live. Hoje é a live especial, né? Onde eu vou estar partilhando com vocês um pouco da minha história de vida. Mas antes de começar a nossa live, né? Eu quero dizer para você que lembrar para você, na verdade, do nosso canal do YouTube, onde todas as nossas lives ficam salvas, né? Canal Espaço Renovare. Então, para quem perdeu a nossa live com a psicomotricista, com a fono, em todas as lives que foram feitas estão lá no nosso canal. Aproveita, se inscreve, dá uma forcinha para nós, compartilha. Essa live de hoje para as pessoas que de repente você acha que precisa de um incentivo, precisa aí de ouvir uma história de superação, já clica aí no aviãozinho, convida ela para estar assistindo a nossa live de hoje, tá bom? E eu queria também lembrar, né, para vocês, gente, que aqui no Espaço Renovare nós trabalhamos com aula de reforço, né? E nós estamos atendendo, sim. Desde abril nós voltamos, né, com as aulas online. Então hoje nós atendemos na modalidade online e algumas, né, presencial, lógico, né, com todas as normas aí de prevenção, de máscara, de gel, então tudo direitinho, nós estamos aí. Então se você está aí conhece alguém que está com dificuldade aí nas atividades, entre em contato conosco e nós podemos ajudar, tá bom? Então eu já quero acolher aí o pessoal que já está entrando, a Tayane, valeu, tá, obrigada, o Felipe, a Mel, eu vi que a Mel já está aí, daqui a pouquinho a Melissa já vai estar entrando e eu vou apresentar para vocês. Então, deixa eu convidar, a Mel já está entrando. Receber a minha amiga querida Melissa. Estou aguardando a Mel aceitar. Boa noite! Boa noite! Ai, peraí, esqueci. Desculpa, tudo bom, Mel? Tudo bem, e você, gente? Tudo, que saudade de você, minha querida. Verdade, sempre aqui. Ai, que delícia falar com você, Melissa. Gente, deixa eu apresentar para vocês essa minha querida amiga, não sei nem de quantos anos, mas não deixar para lá, né, Mel? A Melissa, hoje nós vamos inverter o papel, já que eu vou estar partilhando um pouco, né, compartilhando um pouco da minha história. Eu convidei a Melissa para fazer o meu papel, porque toda semana sou eu que faço as perguntas. E aí eu resolvi chamar a Melissa por quê? A Melissa teve um papel muito importante na minha vida, num período assim, onde ela me ajudou a renascer. Foi a Mel que me trouxe de volta para a vida, em um momento assim muito importante. E ela conhece toda a minha história, porque foram 5 anos de terapia. A Mel é psicóloga, né? Nem sei quanto tempo de formada aí, mas a Melissa, eu tenho um carinho especial pelo trabalho dela. Então eu quis compartilhar com ela, fiz o convite e ela aceitou. Então, Mel, eu queria que você falasse um pouquinho também, né, do seu trabalho aí. E depois eu já deixo a palavra com você, minha querida, porque o tempo é curto, né? É só uma horinha. E você Isso. tem algumas perguntas aí para fazer. Então agora a palavra é com você. Obrigada, Gê. Tô aí nessa caminhada há quase 20 anos, aí profissão. Posso falar? Você tá velha. Tô velha. O bom de estar velha é que eu tô ganhando experiência, então tá valendo. Ai, ai, brincadeira, Mel. Então, 20 anos aí nesse campo da psicologia. Nesse período aí fui me aprimorando, fiz psicopedagogia, neuropsicologia e atuando aí nessa área que é minha verdadeira paixão, que foi onde
teve o nosso grande encontro, né? Verdade. Eu acho que você vai ter a oportunidade aí de deixar a sua mensagem para todos que estão acompanhando, para que eles não desistam, né? Vamos em frente e a tempo. Posso falar? Tô nervosa. Toda semana é mais fácil. É mais fácil estar do outro lado, sabia? É verdade. Ai, ai, mas vamos lá. Vamos lá, então. Então, vamos começar. Vamos voltar lá um pouquinho, lá no dia 11 de julho, né? De 1900 e alguma coisinha, não vou entregar a idade, né? Vamos lá. No dia 11 de julho nascia uma menina. Sim. Quem nascia? Quem nascia? Nascia a Jeane. Nascia a Jeane no estado da Bahia, né? Numa cidadezinha pequena, né? Do estado da Bahia, no interior da Bahia, numa família muito simples, né? E nasci ali no meio já de 6 irmãos, a segunda menina, porque todos os outros eram meninos, né? Então nasci a Jeane, uma família bem simples, e para a alegria deles, né? Porque pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo. Mas nascia a Jeane, filha do Nivaldo e da Zildete. Era essa pessoinha aqui que nascia no dia 11/7. Legal. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse seu contexto familiar, né? Qual era a sua realidade naquele momento em que a Jeane veio para a vida? Como que foi aquele momento? Então, Mel, era um contexto bem difícil mesmo, porque a minha mãe não trabalhava, o meu pai era lavrador e tinha muitos filhos, então nós éramos muito pobre mesmo, e nós morávamos numa casa muito simples. Eu lembro que o meu pai sustentava a família, abastecendo algumas casas da cidade com venda de caju e de castanha de caju, que era uma produção que ele tinha, né? E com venda também de coco, porque ele tinha alguns pés de coco. E era assim que nós sobrevivíamos. Então a alimentação era bem simples, para não dizer bem precária. Então, você imagine que com 6 irmãos, a dificuldade era muito grande, mas eu era feliz. Por quê? Porque eu tinha o meu pai, eu tinha a minha mãe, eu tinha os meus irmãos, e eu brincava. Eu lembro de eu brincando com os meus irmãos, e eu era uma criança muito sapeca. Eu me lembro de eu brincando de bolinha de gude, de perna de pau, eu subia em árvores. Então, eu fui a minha primeira infância foi muito feliz. Foi muito feliz, porque apesar de todo esse contexto simples, humilde, uma casinha pobre, dormindo na rede, meus irmãos todos dormiam em rede, e eu dividia uma cama de solteiro com a minha irmã. Porque a minha irmã, a primeira filha, né, do casal, foi uma mulher. Então, eu e a minha irmã dividíamos uma cama de solteiro. Eu tinha esse privilégio com ela. E os meus irmãos todos dormiam em rede. E então, apesar de todo esse contexto de simplicidade, de pobreza, eu lembro que eu era muito feliz. Eu lembro da minha mãe fazendo a comida, cuidando da casa, tal. Só que, de repente, a minha mãe engravidou do 8º filho. E aí foi onde começou toda a tristeza, vamos dizer. Porque durante toda essa gravidez, na gravidez do último filho, né? Antes dessa gravidez, dessa 8ª, a minha mãe teve problemas. E o médico, isso tudo eu fiquei sabendo depois, né? O médico avisou para ela e para o meu pai que ela não poderia mais engravidar. Isso era 1973. Ela não poderia mais engravidar, porque a última gravidez que ela teve já foi de risco. Então, quando ela engravidou desse 8º filho,
ela teve algumas complicações durante a gestação, e aí ocorreu um aborto espontâneo, e aí eu já não sei te informar o motivo, e ela não avisou para o meu pai que ela tinha abortado essa criança. E ela permaneceu com essa criança no ventre dela durante uma semana. E quando foi descoberto isso, que ela foi para o hospital, já não deu mais tempo de salvar a vida dela. Então, aos 6 anos de idade, Mel, eu fiquei órfã de mãe. E aí então você imagina como a minha vida e a vida da minha família virou de cabeça para baixo. 6 anos de idade, sem mãe, o meu pai com aquele monte de filhos, né? Uma escadinha, porque a minha irmã mais velha tinha 15 anos. Se a mais velha tinha 15 anos, quantos anos tinham os outros? Eu tinha 6. Eu tinha 6. Então, depois de mim, tinha mais um, que provavelmente tinha uns, sei lá, uns 4 anos, 5, por aí. Então, o meu pai ficou desesperado. E aí, o que acontece? O meu pai tinha uma irmã, só por parte de pai, que morava aqui em São Paulo, que eu não tinha contato nenhum. E quando ela soube que o meu pai tinha ficado viúvo, ela se compadeceu da situação dele, porque ela sabia de toda a situação precária, né? Muitos filhos. Então, o que ela fez? Ela escreveu uma carta perguntando para ele, falando que ela queria ajudá-lo. E o que ela podia, a maneira que ela poderia ajudar era criando alguém. E aí a escolhida fui eu. E aí o que o meu pai fez, ele não pensou 2 vezes. Arrumou o pouco que eu tinha de roupa e aí me entregou para um amigo dele, um amigo mesmo, né? Muito próximo da família, porque eu me lembro dele. E veio eu e um dos meus irmãos, o segundo filho da família, de caminhão, aqui para São Paulo, em 1973. Nós passamos uma semana dentro de um caminhão. Por quê? Porque ele veio com um caminhão carregado. Então, ele vinha passando pelas empresas, entregava, carregava, até chegar na casa da minha avó, aqui em São Paulo. Então, em julho de 1973, eu fui entregue aqui em São Paulo para minha tia, para que ela pudesse ajudar o meu pai a me criar. Essa trajetória, Mel, da Bahia até chegar aqui em São Paulo foi doída demais, porque ele era homem e o meu irmão também. Então, eu precisava tomar banho durante todo esse trajeto. E eu entrava nos banheiros das rodoviárias. Só que eu estava acostumada com a minha mãe me dando banho e cuidando de mim. E ele me colocava, ele separava a minha roupa e me colocava na porta do banheiro e falava para mim: filha, eu vou ficar aqui te esperando, eu não posso entrar com você. Mas você vai lá, você toma seu banho e quando você terminar eu vou estar aqui te esperando. E eu me lembro que ele realmente estava, porque ele morria de medo de alguém me pegar e eu sumi. Mas eu entrava lá dentro, eu não sabia tomar banho sozinha, eu não sabia o que fazer. E eu ficava olhando para o teto, menina, aquilo era desesperador e eu chorava, porque eu queria minha mãe, eu queria minha casa, eu queria os meus irmãos e eu não podia. Aí eu perguntava para ele, cadê minha mãe? Né? E aí, enfim, e aí eu cheguei aqui, morei durante 14 anos com essa minha tia. Sou sincera em dizer que hoje sou grata demais porque ela me acolheu. Mas eu também sou sincera em dizer que a convivência não foi fácil. Eu morei 14 anos na casa dela, sofri muito na casa dela, sofri, porque apesar da boa vontade, ela também teve os filhos dela. E assim, a intenção dela era me criar como uma filha, mas chegaram os 3 filhos dela. E aí, como que faz? Eu era uma estranha no ninho dela. E aí, ao invés de ser a filha que ela queria, eu acabei sendo aquela que acabou fazendo tudo, ajudando em tudo para criar as 3 filhas dela, entendeu? Até que chegou, eu completei os meus 18 anos. E aí eu falei que eu queria trabalhar, porque ela nunca deixou eu ir trabalhar. Eu queria trabalhar muito cedo, eu sempre tive um desejo de liberdade, né?
e ela não deixava, porque ela tinha também os medos dela, né? E Sim. aí, com 18 anos, eu falei para ela, eu vou trabalhar. E aí eu fui atrás de tirar minha carteira de trabalho, uma amiga arrumou o meu primeiro emprego, e assim foi. Então, a minha luta, né, com a vida já começou aos 6 anos de idade, Mel. Muito cedo, né? Uma carga emocional já muito grande para uma criança de 6 anos, né? Imagina você perder a mãe, a sua cidade, o seu pai, a sua casa, a sua história. Sem Eu dúvida. perdi, de repente eu perdi tudo. Quando eu cheguei aqui, que ela me matriculou na escola, meu Deus, eu estava acostumada, porque lá eu não ia na escola, mas os meus irmãos iam, e eu ia junto com eles, porque lá é diferente daqui, eu podia entrar. E aí eu ficava, era uma coisa pequena. Quando ela me matriculou numa escola aqui, Mel, o que, que era aquilo? Aquele tanto de criança, eu olhava, eu me sentia um ET, de verdade. Eu me Sim. sentia um extraterrestre, eu queria entender o que era aquilo. E eu Uhum. chorava, eu sentava num canto. Então, assim, o meu uniforme parecia que era diferente. A minha tia também não tinha condição. Então, aquela pobreza de lá da minha casa continuou aqui. A diferença Sim. continuou aqui, entendeu? Então foi muito difícil também, porque ela teve que arrumar roupas para mim. A bebê dela era recém-nascida, eu já tinha 6 anos. Então ela teve que ir atrás de roupas das pessoas que ela conhecia, e as roupas que chegavam para mim já eram usadas também. Então chegava o dia das mães na escola, cadê a minha mãe? Chegava o dia das mães na família, cadê a minha mãe? Tudo que eu queria era minha mãe. Então eu chorava desesperadamente que eu queria voltar para minha casa. Cadê a minha... Eu não perguntava nem do meu pai. Eu queria a minha mãe. E o que, que eu tinha gravado na minha mente? Infelizmente, Mel, o velório da minha mãe. Porque eu não sei se para minha tristeza me mostraram a casa onde ela foi velada, porque antigamente velava em casa, né? Me mostraram, me colocaram no ombro de alguém e eu vi aquela cena, né? Dela sendo velada e o bebezinho do lado. E eu tinha aquilo, mas eu não entendia o que era aquilo. Para uma criança de 6 anos, ninguém me falou que ela virou uma estrelinha e foi para o céu. Eu só tinha aquela cena, mas eu queria voltar para aquela cena. E não tinha como. Uhum. Enfim, mas o tempo vai passando, né, Mel? E Tá. eu fui ficando adulta, né? E as coisas passam. Passam, com certeza. E aí você veio para São Paulo, fez seus 18 anos, começou a trabalhar. E como foi que você conheceu o Ronaldo? Como que foi que ele entrou na sua vida? Como foi essa decisão tão importante, né, de casar? O que que você esperava? Quais eram as suas expectativas? Então, eu acabei me criando uma pessoa assim, tudo isso acabou me desenvolvendo em mim uma carência muito grande. Eu tinha uma carência de amor, eu tinha uma carência de afeto, e acabou desenvolvendo dentro de mim o desejo de constituir uma família. Então eu tinha isso muito certo dentro de mim. E eu queria muito ter um filho. E eu queria ter um filho homem. Eu sempre falei. Engraçado que como a minha mãe morreu por causa da gestação e eu soube que era um menino, eu dei o nome dele de Nicolas. Ninguém sabe que o nome dele é Nicolas, mas para mim ele se chama Nicolas. Sim. Então, quando eu me constituí adulta, tal, dentro de mim eu tinha os planos de um dia eu vou constituir uma família. E aí, quando eu já estava com uns 22 para 23 anos, eu vim trabalhar em São Caetano. Fui trocando de emprego, né? E eu vim morar na minha avó. E eu trabalhava aqui no Rude Ramos e o meu tio, né? Acabou que ele tinha amizade com o Ronaldo. E só que eles mudaram de casa, né? Minha avó ia mudar de casa e chamou o Ronaldo, que eles eram amigos, para ajudar na mudança. Mel, você está conseguindo entender? Eu acho que cortou um pouquinho a conexão. Oi, Mel? A conexão tá boa? Tá me ouvindo? Cortou. Já retomou. Já retomou. Tá Tá? bom? Então, Já aconteceu perfeitamente. que
É que como o meu tio era amigo do Ronaldo, eles saíam, né? Eram jovens, né? Então eles curtiam a vida, saíam. E o meu tio acabou chamando o Ronaldo para ajudar nessa mudança, que a minha avó ia trocar de casa. E o Ronaldo foi. E naquele sábado eu não fui trabalhar. Engraçado que o Ronaldo me viu e falou pro meu tio, eu vou casar com ela. Só que na época eu era apaixonada por um outro rapaz. E o meu tio vinha trazendo recados dele para mim. E eu falava para ele, tio, pelo amor de Deus, fala para esse rapaz desencanar que eu não quero nada com ele. E ele trazia os recados, trazia, eu falei para ele, ó, faz o seguinte, fala para ele que eu morro solteira, mas com ele eu não caso. Ai, meu Deus. Bom, ele foi insistente, insistente mesmo. Ele ficou uns 3 meses, ele escrevia bilhete, ele ia me buscar, porque ele acabou descobrindo, meu tio, né, muito do linguarudo, acabou contando para ele onde eu trabalhava, horário, enfim. Chegou um dia, uns 3 meses depois, ele chegou na casa da minha avó. Descobriu, né? E, para alegria dele, eu estava doida para ir na casa do meu irmão, que morava aqui em São Paulo, né, na época. E ele me ofereceu a carona, eu falei, quer saber? Domingo, demora pra caramba para passar ônibus, eu vou aproveitar e vou deixar ele me dar uma carona. Ah, era tudo que ele queria. Aí ele me levou na casa do meu irmão, tal, depois ele falou assim, vamos tomar um suco? Falei, vamos. Aí saímos, tal. Depois ele falou assim, eu posso te levar num lugar? Eu falei, depende do lugar, pode. Cuidado do lugar que você vai me levar. Com o lugar que você vai me levar. E aí, Mel, ele me levou na missa. Quando ele chegou na igreja, eu falei, nossa, que interessante, esse rapaz tem alguma coisa de diferente. E aquilo me chamou a atenção. Aí me deixou em casa, tal, passou. E aí ele começou, né? Nós começamos a conversar, enfim. Passou acho que um mês, mais ou menos, ele pegou e falou assim, me pediu em namoro. E aí eu falei, quer saber? Eu vou dar uma oportunidade para mim e para ele. Bom, começamos aquele relacionamento e por incrível que pareça, Mel, 3 meses depois, ele perguntou para mim se eu queria casar com ele. 3 meses depois do namoro, ele me pediu em casamento. Eu falei, moço do céu, você tá louco? A gente só tem 3 meses. Ele falou, não, se você quiser a gente casa. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você sabe que eu não queria namorar com você. Nós estamos namorando há 3 meses. Você sabe que eu não tenho grandes sentimentos por você. Eu não amo você para casar. Mas, se mesmo assim você topar, eu continuo querendo te dar uma chance e uma chance para mim. Você topa? Aí ele pegou e falou assim, eu topo. Eu falei, então vamos. E foi assim que no dia 23 de maio de 1992, nós subimos no altar. Nós casamos, fizemos o compromisso, mas foi muito interessante, Mel, porque ele já era um cara de igreja. E eu comecei a caminhar com ele também, participamos do grupo de oração, da renovação carismática, né? E isso acabou nos fortalecendo muito. E quando nós fizemos os convites, ele teve uma reação que marcou muito para mim. Fizemos a lista, né, dos convidados e tal. Aí ele fez, quando chegou os convites, ele tirou um da caixinha e ele escreveu uma dedicatória convidando a Jesus e a Nossa Senhora para virem fazer parte da nossa família, que nós iríamos constituir uma família e que nós gostaríamos, né, porque ele colocou em meu nome também, que eles dois viessem fazer parte da nossa família. E eu achei aquilo uma graça, por quê? Eu sempre fui na igreja, porque a minha mãe era evangélica, e eu ia com ela quando era pequena. Depois, quando eu cheguei aqui, eu comecei na igreja católica, enfim, mas não dei continuidade. Só que quando eu comecei a namorar com ele, eu comecei a ir. E eu achei aquele gesto dele tão forte, tão marcante, eu falei, olha, eu acho que tem tudo para dar certo. E aí, 3 anos depois desse namoro, desse noivado, nós subimos ao altar no dia 23 de maio de 1992. Esse ano nós fizemos 28 anos de casada. Ai, que bênção, olha só que legal. Parabéns. Legal, né? Muito, muito legal. Ai, ai. Começa uma nova fase, né? Na vida Outra fase. Começa outra fase, né?
Sim, uma fase onde a menina se transforma em mulher, agora ela é esposa, né? Uhum. Passa também a assumir um novo papel a partir do momento que ela vira mãe, Sim, né? sim, E aí, como que exatamente. foi esse período da Jeane, mãe de 3 filhos maravilhosos? Como que foi esse período? Então, a gente casa, né? A gente idealiza muito. Quando a gente sobe ao altar, em geral, a gente sobe apaixonado. Eu sempre falo isso. Por mais que a gente descreva que ama, por mais que a gente namore, eu acredito que o amor vem com o tempo. A gente sobe ao altar apaixonado, né? Sim. Então, mas a gente idealiza o esposo. E eu não fui diferente. Porque o Ronaldo era uma pessoa extremamente carinhosa, ele era dedicado, tal. Mas a convivência faz a gente perceber que a pessoa não é aquilo. Assim como eu também, porque eu acho que dei uma caidinha de novo, né, Mel? Acho que deu, porque às vezes fica girando. Você estava entendendo o que eu estava falando? Tava? Você Tá, estava me entendendo? tô entendendo, Tava? pode. Eu acho que a internet dela não tá boa. Você tá conseguindo entender? Perfeito. Mel? Tá funcionando. Porque tá girando aqui. Oi, Mel. Mel? Tá cortando. Aqui, É só a tá me imagem ouvindo? dela, pode continuar falando. É só a imagem. Então, ó. Então a gente acaba idealizando, né? E a gente idealiza o marido ideal, né? Aquele príncipe e tal. E a convivência vai mostrando que são seres humanos, né? Eu sou humana, tenho defeito, ele é humano, tem defeito, e as decepções vêm. E quando os filhos chegam, isso fica mais acentuado, porque aquele carinho e aquela atenção que a gente acaba dando para o marido, quando chegam os filhos, você tem que dividir. E quando são bebês, a atenção vai toda para eles, não adianta. Então o marido acaba ficando de lado. Então, assim, é uma fase muito complicada. E eu vou dizer para você que na fase que eles chegaram, aquela ausência da mãe que eu tinha da minha mãe acentuou novamente. Por quê? Eu não podia contar com a minha sogra. Eu não tinha minha família perto de mim. Quem eu tinha? As pessoas do grupo de oração. Então eu chegava do hospital, eu não tinha quem fizesse nada para mim. Quando o Felipe, que é o meu mais velho, quando eu cheguei com ele do hospital, a minha tia ainda foi um dia, acho que 2, fazer uma sopa para mim, enfim. Mas ela tinha que ir embora porque ela tinha a casa dela. E eu fiz cesárea, então você fica muito dolorida. Ele nasceu muito grande. Então, assim, se eu tenho a minha mãe do meu lado, ela vai ficar comigo, ela vai tirar o bebê do berço, vai dar para você. É aquilo que eu pretendo fazer um dia com as minhas filhas. Então, eu chorava demais nesse período também. Foi um período muito doído, porque entrou dificuldade financeira, porque eu não trabalhava. Quando uns 3 meses antes de eu casar, eu fui mandada embora. E 2 anos depois de casada, eu já engravidei do Felipe. Um ano Sim. depois, quando o Felipe estava cantando parabéns de 1 ano, eu já estava grávida da Esther. Eu nem percebi e eu já estava grávida da Esther. Então, como que eu ia voltar a trabalhar com 2 crianças? Para ganhar Sim. quanto? Pagar quanto para alguém ficar em casa? E lembrando que eu não tinha um curso de graduação ainda. Aliás, eu não tinha nem o ensino médio ainda. Então, eu ia trabalhar onde? Então, assim, e outra, lembra que eu não tive a minha mãe, lembra que eu não tive a minha família, e o meu desejo qual era? Constituir uma família. Então eu falava para o Ronaldo, o dia que eu tiver os meus filhos, ninguém vai criar eles, eu vou criar. Por quê, Mel? Porque eu tinha sofrido muito dentro da casa que eu fui criada. Eu tinha chorado muito. Eu tinha sido muito judiada. E eu falava que nos meus filhos ninguém ia tocar.
Os meus filhos, ninguém ia fazer de empregado. Os meus filhos, ninguém ia fazer chorar. Então, se um dia eu tivesse que trabalhar, eles teriam que ter a própria autonomia. E eu fiz isso. Então, quando o Felipe estava maiorzinho, a Esther estava maiorzinha, o que eu fiz? Falei para o Ronaldo, acho que eu vou tentar vender alguma coisa. Melissa, você não tem noção do que eu tentei fazer na vida. Eu tentei vender roupa, eu tentei vender sapato, eu tentei vender bijuteria. Minha filha, eu fiz de tudo. Quando eu pensei em voltar a trabalhar, que a Esther estava com uns 4 anos e meio, mais ou menos, o Felipe, uns 7, quem chega? Dona Mariana. Quando eu olhei, entrei numa roupa para provar uma loja para provar uma calça. Eu falei, gente, como assim? Essa calça não me entra. Que estranho, nem me toquei. Porque para mim, ó, era 2 filhos. Eu queria um menino, já tinha vindo. Era o primeiro. Nossa, eu estava realizada. Daqui a pouco chegou a Esther, que eu não tinha nem programado. Ok, já foi uma luta para aceitar. Ainda tenho que admitir isso. E ela sabe, porque eu já abri meu coração para ela. Inclusive, ela está assistindo. Aí um dia eu contei para ela. Daqui a pouco eu falei, nossa, agora acho que eu vou conseguir voltar. Por quê? Eu nunca quis depender do Ronaldo. Eu tinha uma ansiedade, Melissa, de ter, sabe, de ter o meu dinheiro, de não precisar ficar pedindo para o Ronaldo dinheiro para fazer um cabelo, para fazer uma unha. Inclusive eu fiz o curso de cabeleireira, viu? Eu tentei demais e não dava. Toda hora eu tinha que voltar para dentro de casa. E daqui a pouco eu percebi que eu estava grávida da Mariana. Melissa, o mundo caiu novamente. Meu Deus. Para você ter uma ideia do meu desespero, eu fui para o centro cirúrgico para ganhar a Mariana, achando que eu ainda podia menstruar. Você acredita nisso? Eu ainda podia menstruar. Com tamanho foi a dificuldade de eu aceitar. Por quê? Porque para mim já estava tudo pronto, esquematizado. Eu sou humana. Eu sou um ser humano. Mas já que chegou, vamos criar mais um. E aí, fiz, né? Passou por todo esse período. Ela também já sabe de tudo isso, porque quando ela tinha a idade dela, que eu sabia que ela podia entender, abri meu coração para ela, chorei demais, pedi perdão para ela. Falei, filha, não foi por maldade. É porque, assim, eu queria te dar do melhor, mas eu também sou humana, eu queria também, sabe, eu queria ser mulher, eu queria também, porque eu tinha também uma coisa dentro de mim. Um dia eu estava lavando louça, né, porque eu lavava, passava e cozinhava, Melissa. Lavava, passava e cozinhava. A minha casa era um brinco. Os meus filhos, não tinha quem não admirasse. Sabe como era o apelido dos meus filhos na escolinha? Os cheirosos. Porque era assim que eu cuidava deles. Os cheirosos, é verdade. Mas um dia eu olhei naquela pia cheia de louça. Aí eu chorava e falei assim, Senhor, será que eu vou passar a minha vida em branco? Porque lavar, passar e cozinhar, Melissa, para mim era passar a vida em branco, sabe? E eu não queria isso. É como se o serviço de casa não tivesse valor, não é isso? Sim. Mas eu sabia que eu podia oferecer mais. Mas eu tinha uma garra dentro de mim que eu queria dar mais. Só a maternidade, não. Bom, passou, Mari cresceu, mas eu tive uma longa jornada com a Esther, porque quando a Esther tinha 5 anos de idade, eu ia nas reuniões dela e do Felipe, e eu percebia pelos desenhos dela que tinha alguma coisa errada com a Esther, no desempenho pedagógico dela, e eu não tinha noção do que podia ser, eu não tinha nem o ensino médio. Mas eu sabia que tinha alguma coisa, era intuição de mãe. E eu perguntava para a professora, perguntava para a direção, todo mundo falava para mim a mesma coisa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Só que ela estava saindo da pré-escola, que naquela época, eles saíam praticamente alfabetizados. E verdade. Eu falava, não é possível. Aí sabe o que eu fiz, Mel? Eu fui atrás, por si só, eu fui perguntar de que maneira eu podia ajudar ela. Aí uma mãe, na porta da escola, falou assim para mim, olha, Jeane, eu acho que uma psicopedagoga pode te ajudar. Eu
falei psicopedagoga. Eu fiquei com vergonha de falar para ela que eu não sabia o que era. E aí eu fui procurar no dicionário o que que era. E eu descobri que era uma profissional assim, assim. Fui olhar no livro do convênio. E resumindo a história, Mel, eu fiquei 7 anos da minha vida entre profissionais, procurando profissionais, levando aqui, ali, para descobrir que a Esther tinha um transtorno de déficit de atenção, o TDA, porque o dela não tem o H, que é a hiperatividade. Bom, o que eu fiz? Todos os lugares, todos os profissionais que eu levava, eu guardava no coração. E eu fui fazendo um arquivo de informações prática, guardava aquilo. Só que aquilo me despertou um interesse muito grande para saber, para entender o universo da educação. Entendeu? Eu guardei tudo aquilo. E aí eu falei, uma hora isso vai ser utilizado. Então, só para responder, o período de maternidade e de filhos foi isso daí. Só isso. Entendeu? Só isso. Ai, desculpa aí a emoção, mas foi isso. Foi mais ou menos isso. Muito legal, né? Assim, olhar hoje, né, para trás, para essa história, né, ver que tudo foi fazendo sentido, foi tendo, né, foram se encaixando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Foram. Eu queria que você dividisse, que eu acho que aí é o ponto, é o ápice aí da nossa conversa. Eu queria que você falasse pra gente em que momento que você percebe que você precisa se encontrar e ressignificar a sua vida, dar outro sentido, dar outra direção. Como que foi isso? Então, essa trajetória com a Esther foi um desgaste muito grande, porque eram muitas procuras sem muitos resultados, a maior parte do tempo. E assim, chegou uma hora, porque eu não tinha só ela, eu tinha mais 2 para dar conta, eu tinha uma casa para dar conta. E tudo que as pessoas me falavam, então eu briguei muito nas escolas, eu bati a boca com direção, com coordenação, e até eu chegar, aí o que eu fiz? A minha sede de entender esse universo era tão grande que no meio desse percurso, o que eu fiz? Eu fui procurar e falei assim, nossa, eu queria fazer uma faculdade. Só que eu lembrei que eu não tinha o ensino médio. E aí eu falei assim, gente, como que eu vou fazer para começar a faculdade sem o ensino médio? E aí eu pesquisei e descobri que um jeito que eu tinha de terminar o ensino médio rápido era fazendo um supletivo, que era o EJA. Eu falei, tá bom, se é para fazer assim eu vou, sem vergonha nenhuma, porque eu não ia para uma sala de aula com criança. Sim, aí eu me matriculei no EJA e em 1 ano e meio eu terminei. Ah, mas eu arrasava na sala, porque eu fui com sede. Terminei, fiz o EJA, e aí quando terminou eu falei, agora eu vou fazer a minha inscrição num vestibular. E eu comecei na época, era até na FAENAC aqui. Então era correndo atrás da Esther e fazendo a FAENAC. E onde eu entro, Mel, graças a Deus eu faço amizades, graças a Deus. Peguei amizade com uma professora e já no finalzinho dos 7 anos de busca, eu encontrei, né, porque eu tive que trancar a matrícula. Fiz um semestre e tranquei a matrícula, porque a Esther decaiu novamente. Sim. Só que um dia eu achei um papelzinho em um dos lugares que eu levava ela, de aula de reforço e tal. Então preenchi lá a fichinha de anamnese e essa professora acabou me indicando, tal, descobrindo. Só que um dia eu me olhei no espelho e eu tava, Mel, um trapo. Eu não me arrumava. E um pouco de roupa que eu tinha eram umas roupas de senhora. Nada contra as pessoas de idade, mas eu não tinha idade para vestir aquelas coisas, sabe? Assim, eram sapatos que não tinha nada a ver. Eu falei, meu Deus, será que eu nasci? O meu fim é esse? Não pode ser. E aí, sabe quando você respira fundo? Eu falei, não pode. Eu já tentei muita coisa e não deu certo, mas eu não nasci para não dar certo. Alguma coisa eu vou fazer e vai dar certo. E aí, nessa época, eu já tinha o laudo da Esther, ela já tinha começado, ela já tinha engatado, já tinha colocado ela numa escola particular. E aí eu já tinha ido lá na doutora Roberta, ela tinha me indicado uma clínica.
E aí, eu conversando com a dona da clínica, eu consegui uma oportunidade para trabalhar na recepção. E aí, conversei lá, né, tal. A dona lá da clínica, na época, falou assim para mim, olha, nós vamos cuidar dela, mas você também está precisando. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, graças a Deus, alguém observou que eu estou precisando. E aí foi quando entrou você, para me ajudar, né? Que foram 5 anos de história. E eu me lembro que o primeiro dia que eu entrei na sua sala, o meu pedido para você foi, Melissa, eu quero mudar. Lembra, Mel? Eu queria mudar o meu jeito, porque eu me sentia uma pessoa totalmente manipulável. Eu não queria mais aquilo. As pessoas faziam o que queriam de mim. E eu não queria mais ser desse jeito. Eu queria colocar para fora a Jeane que realmente eu era. Que eu sabia que era uma pessoa que tem um potencial incrível. Eu sabia disso. E mas você foi com muita sede, né, para isso. Eu lembro que você foi com muita sede para isso. Muita sede, muito. As sessões, elas eram muito intensas, né? Nossa. Você aproveitava cada segundo, milésimo de segundo, e foram 5 anos de construção, né? De uma nova Jeane, de uma autopercepção, e eu falo que isso é para poucos, é só para quem tem coragem e para quem deseja de verdade, porque não é fácil, né? Lembro de muitas vezes que você saía do consultório chorando, péssima, não vou aguentar, tá difícil, tá doendo, tá sangrando, né? Exatamente. Eu lembro, Mel, que na época que eu comecei, como a Esther já tinha, né, engatilhado, encaminhado, eu consegui. Eu lembro que eu pedi para o Felipe fazer uma inscrição para mim, porque eu percebi que eu já podia voltar, retomar a faculdade. E aí é que eu quero falar. Nessa época, eu já tinha 44 anos. 44 anos. E eu virei para o meu filho, que na época devia ter uns 14 anos, eu falei, Felipe, será que eu consigo passar no vestibular? Ele falou, mãe, faz a inscrição e tenta. Aí eu peguei e falei assim, mas eu nem sei fazer isso. Minha gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que talvez eu tivesse vergonha um tempo atrás. Hoje, para mim, eu falo brincando. Eu não sabia ligar um computador. Não sabia. E ele vivia no computador. Aí ele entrou lá, tal. Fez a inscrição para mim, que na época era a UniABC. Eu fui, fiz, passei, comecei a fazer. Então eu fazia a faculdade. E eu me lembro que na época da faculdade, quando eu entrei, gente, eu fui com uma sede para fazer aquela faculdade de pedagogia, que eu queria entender o universo. E eu me lembro que na época, eu fiz um semestre, e no semestre seguinte, o que aconteceu? Uma professora chegou na sala e falou que ela ia precisar de uma assistente. E lançou lá. E aí o que eu fiz? Eu me candidatei. E ela trabalhava com alunos surdos. E aí precisava do curso de Libras. Eu falei, professora, posso me candidatar? Ela falou, pode, manda um currículo. E eu lembro que eu e outras alunas, né, mandaram. Gente, eu falei, só por Deus para eu passar. Imagina, não sei fazer nada. E porque eu trabalhava numa recepção, só atendia o telefone e tal, ganhava uma mixaria que mal dava para abastecer o meu carro. Mas, enfim, eu dava glória a Deus por aquilo. Gente, eu fui contratada pela universidade. Eu tirava as melhores notas do curso de pedagogia. Quando eu vi as minhas provas com 9, 9,5, 9, 9,5 e 10, 9, 9,5 e 10, todos os semestres. Foram 3 anos e meio. E aí, o que eu fiz? Não contente, como eu ia trabalhar com ela e eu não sabia falar com surdos e mudos, eu me inscrevi num curso da PUC para fazer o curso de Libras. Eu fazia todos os sábados, das 8 ao meio-dia, o curso de Libras. Aí, eu precisava fazer estágio por causa da pedagogia. Eu consegui um estágio na APAE de São Caetano. Então, eu fazia a faculdade no período da manhã,
À 1 hora da tarde eu entrava na APAE, depois, às 6 da tarde eu entrava na UniABC, porque era a noite que eu trabalhava, e no sábado eu fazia Sim. o curso de Libras. Lembrando que eu tinha 3 filhos, então quando eu saía da universidade, eu ia para a escola, eu corria em casa, fazia o almoço, catava o carro, passava nas 3 escolas, porque eles estudavam em escolas diferentes, pegava o Felipe, pegava a Esther, pegava a Mariana, deixava em casa e corria para a PAI. O que eu fazia? Chegava em casa 11 horas da noite, eles já estavam dormindo. Eu deixava bilhetinho para eles. A mamãe tá correndo porque a mamãe quer vencer. A mamãe te ama. Conta com a mamãe. Você sabe onde me encontrar e segue a vida. Na época, o meu marido resolveu que ele ia reformar a casa. Nós ficamos quase 2 anos reformando a casa. Eu ainda tinha pedreiros dentro de casa. A casa toda quebrada. O nosso tempero para o macarrão era pó que os pedreiros quebravam. Era assim. Então, o meu curso de pedagogia foi assim, foi nessa luta. Quando eu entrei para fazer o curso de pedagogia, que eu ainda ia nas sessões, Mel, eu já entrei sabendo qual era o tema do meu TCC. E quando terminou, que eu comecei a escrever, a minha orientadora virou para mim e falou assim: nossa, Jeane, eu posso te inscrever num congresso de iniciação científica? O seu TCC está muito bom. Eu falei, nossa, sério? Ela falou, sério. E ela me inscreveu num congresso lá em Campinas, e eu fui apresentar o meu TCC para sei lá eu quantas pessoas lá em Campinas, Mel. E você lembra a emoção que foi. Eu não estava interessada em ganhar nada. Sim. A emoção era de estar participando. Eu tinha saído da pia cheia de louça, Mel. Com 44 anos eu entrei numa universidade. Dentro da universidade, eu esqueci de falar, eu fui tomar conta de um curso que a minha coordenadora do curso montou lá dentro e não teve mais condições de tocar. E aí, como eu peguei amizade com ela, ela deu para mim. Ela me entregou, acho que com uns 4 ou 5 alunos, eu devolvi para ela com 35 alunos, porque eu estava saindo da universidade e não tinha mais condição de tocar. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu recebi o meu diploma, eu falei assim, Senhor, eu quero muito ajudar pessoas, eu não quero sala de aula. Eu quero ajudar pessoas que tenham o mesmo problema da minha filha. Tem muita mãe com os filhos com problema que as escolas provavelmente não vão saber o que fazer, mas eu sei, porque a bagagem que eu tenho dos 7 anos da prática, junto com a teoria do curso, eu vou poder ajudar. O senhor me deixa eu montar alguma coisa? E aí eu fui orando, fui pedindo orientação, palavra, discernimento e tal. 1 ano depois, no dia 15 de março de 2015, eu abri, com a bênção de Deus e mais a minha cara e a coragem, o Espaço Renovare. Um lugar que acolhe, um lugar que orienta, um lugar que ajuda crianças com dificuldade de aprendizagem. O Espaço Renovare, eu estou aqui na Rua Tenente Antônio João, para quem quiser vir conhecer. Foi aqui, é aqui, a minha missão está aqui. Então, foi isso que aconteceu comigo. Os 5 anos, Mel, muitas vezes você sabe que eu saí daí direto para o hospital, porque você mexeu com a minha história, você mexeu com a minha infância, você me tirou de dentro de um buraco onde eu tinha me enfiado. Então, assim, como eu tenho gratidão por você, menina, você não tem noção disso. Vamos lá? Pode continuar. Você se permitiu, né? Eu acho que, assim, o psicólogo, quando não tem a parceria do próprio paciente para querer mudar, para querer alçar novos voos, é um trabalho inválido. Você é sempre muito corajosa. Bom, você sabe, sempre te falei isso, da minha admiração por todo o seu processo aí. E vamos lá, quem é então... E depois de tudo isso que você falou, né? Tem ainda gente que fala assim, né? Será que a vida começa aos 40? Né? Oh, certeza. Aos 50, aos 60. É verdade. Posso falar para você? A vida começa na hora que você se determina que vai vencer. Não importa a idade que você tem. A minha começou aos 44. Mas se você tem 60, tem 70, tem 80... Outro dia eu assisti um documentário de um senhor que entrou no curso de medicina aos 80 anos. Aplausos para esse senhor. Então, começa aos 40? Sim, mas ela começa na idade que você quiser.
E começa a partir do momento que você se posiciona, né? Não adianta só ficar Exatamente. querendo. Exatamente. É ter a ação. Determinação. Determinação, é isso mesmo. Uhum. O que você acha de que foi assim, que conceitos foram importantes para você dar essa virada? De você perceber que você podia conquistar, que você podia fazer diferente e que você podia cumprir a sua missão, que é ajudar o outro, né? Eu acredito que primeiro de tudo era a minha determinação mesmo. Era a garra que eu tinha dentro de mim, a minha determinação e principalmente o desejo. Eu sou uma pessoa assim muito de ajudar o próximo, Mel. É uma característica minha. O que eu puder fazer para ajudar, eu deixo tudo e faço. Então, eu acho que uma das características minha que me levou mesmo a querer isso, além de me curar, era assim, curada para servir. Eu acho que o termo é esse. Então, eu falei, eu preciso estar sadia para poder oferecer o que eu tenho de melhor. Porque uma pessoa doente não pode ajudar outra pessoa. Como que o doente ajuda outro? Me explica. Então, eu acho que os conceitos foram esses. Era determinação, era garra e uma coisa assim, o que eu tinha dentro de mim, os meus valores, de tudo, apesar de eu querer mudar, os meus valores não podiam mudar. Entendeu? Aquilo que eu aprendi de família, de fé, de respeito, tudo que eu passei para os meus filhos, isso eu não podia mudar de forma nenhuma. Eu queria mudar a Jeane, aquela Jeane que sem valor, sabe? Não, eu queria essa Jeane que eu sou hoje. Eu sei o que eu quero. Que anda, sabe, de cabeça erguida, mas é um cabeça erguida que não pisa em ninguém, de forma nenhuma. Eu pego na mão de quem quiser e vamos junto, eu tô aqui para te ajudar. Claro, é isso mesmo. E diante de toda essa história linda, né, de ressignificar aí toda uma história, que mensagem que você deixaria para quem está assistindo a gente? Ou aquilo que está aí dentro que você fala assim, nossa, gente, olha, é desse jeito que vocês conseguem também. Então, a mensagem que eu deixaria para você que está aí pensando, sabe, que você não tem mais condição, ai, não dá mais, ai, não, por favor, não pense, movimente-se. Não é hora? É hora sim. Levante a sua cabeça, respire fundo, pense qual é o objetivo, qual é o seu objetivo de vida e foque nele. Foque nele. Não tenha como foco chegar nele independente das armas que você vai usar. Não, nunca queira pisar em ninguém. Seja ético, seja determinado, mas seja assim, humano. Peça o auxílio de Deus. Se não fosse o meu Deus, se não fosse a minha religião, eu agradeço tudo a Ele. Tudo a Ele. Mas assim, nunca é tarde para você começar. A vida, como eu disse na pergunta anterior, a vida começa aos 40, começa aos 20, começa aos 30, aos 40, aos 80, começa na hora que você determinar. Na hora que você determinar. Então, eu tenho muita vontade de escrever um livro, Mel. Eu tenho vontade de escrever o livro da minha vida, porque nós fizemos uma live, tem muito mais detalhes que eu poderia relatar aqui, mas não dá tempo. Né? Você sabe que tem muitos detalhes que eu poderia relatar. Verdade. E assim, então assim, por favor, não deixe a sua vida passar em branco. Deus não te criou para você passar a sua vida em branco. Escreva, vire a página e comece hoje mesmo a contar a sua história. Deixe um legado para a sua família, deixe um legado para alguém. Olha, Mel, se Deus viesse me levar hoje à noite, eu iria de braços abertos e leve, porque eu já ajudei muitas pessoas aqui nesses 5 anos. Muitas mães já sentou aqui, eu já atendi adolescentes
O meu propósito inicial, Mel, era atender crianças. Mas tem muitos adolescentes que já sentaram aqui na minha mesa. Muitas mães, muitas, meu Deus, professores que já sentaram aqui para bater papo. Eu fui além de onde eu queria chegar. Fui além, Mel. Porque Deus não é miserável. Deus não é miserável. Quando Ele te dá um propósito, Ele te deixa ir muito além. Então você que está aí me assistindo, com medo, não tenha medo. Tudo que Ele quer é a sua determinação. É isso. E como a gente sempre falava no processo, né? Você nunca se contentou com migalha. E isso eu acho formidável. Né? Uhum. Não, imagina, eu quero sempre mais. Sempre mais. Aguardem o meu livro. Com certeza absoluta, já estamos todos aqui ansiosos aguardando. Mel, nós vamos tirar um print aí da tela, porque posso colocar lá no nosso canal do YouTube essa live? Claro. Então, nós vamos colocar lá. E antes de encerrar, sabe o que eu queria falar, pessoal que está assistindo? Essa mocinha que está aí, ó, que entrevistou, no dia 22 de outubro, é isso? Que nós combinamos, Mel? Que você vai fazer? É no dia 22 de outubro, que eu não lembro, eu não estou aqui com a... 22 de outubro, né? No dia 22 de outubro, essa mocinha vai falar sobre ansiedade infantil. Tá bom? Aguardem, eu vou avisando para vocês. E aí, Mel, eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, viu? Pelo seu carinho, minha querida. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, obrigada por ter feito parte dessa história, me considero como parte dessa história, nem que foi um pedacinho dela. E parabéns. Obrigada. Por toda essa história, por toda essa construção, para a mulher, pela família, e que muitas pessoas possam se inspirar em você e ter a certeza que vale a pena. Quando a gente se propõe, se determina, vale a pena começar, não importa a idade, não importa quando, importa... Com certeza. Com certeza. Vamos tirar um print aí, você vai tirar? Eu tenho um assessor aqui, viu? Vai tirar? Vamos dar um sorrisinho aí, amiga. Avisa quando sair, Fê. Pronto. Minha flor, um beijo, viu? Beijo. Fica com Deus. Até dia 22 de outubro. Tchau. Tchau, Mel. Até dia 22.